Graça e paz para você que está na sua casa nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ser ricamente abençoado pela palavra de Deus nessa noite. E se você tem nos acompanhado, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças. E hoje eu quero falar sobre um assunto que, entre todas as bem-aventuranças, eu acredito ser uma das mais complicadas de nós colocarmos em prática. Eu quero usar como base, para nós termos como alicerce nessa ministração, Mateus capítulo 5 e verso 9. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui, Mateus capítulo 5 e verso 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Hoje eu quero falar, vamos estudar sobre os pacificadores. E antes de falarmos sobre pacificadores, nós precisamos entender alguns conceitos, que ser um pacificador é um pouco diferente de ser pacífico. O pacífico é aquela pessoa que limita a paz para si mesmo. Ela busca uma paz interior, ela busca fugir de problemas, ela busca não entrar em brigas, para que em troca disso ela tenha sossego e ela tenha a sua paz. E isso não é errado. Porém, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. E a melhor definição para pacificador é alguém que trabalha pela paz, ou alguém que promove a paz. Então, a diferença de ser simplesmente pacífico, aqueles que desejam uma paz interior, longe de brigas e longe de intrigas, é que o pacificador, ele busca a paz entrando no meio das brigas. Enquanto o pacífico foge das brigas, o pacificador está no meio da briga, promovendo a paz. E nesse mundo, nós estamos constantemente em guerra. É um mundo em que precisa-se muito de pessoas pacificadoras. Muitos querem a passividade, mas o que o mundo realmente está precisando é dessas pessoas que Jesus chamou de pacificadores. E as guerras no mundo, elas vêm separando as pessoas, e as guerras elas acontecem em algumas dimensões. Existem as guerras mundiais, as guerras na dimensão das nações, as guerras políticas, que são aquelas que parece que nos colocaram sem a gente querer participar dela. Hoje no mundo, ou você é de direita, e mesmo que você concorde com um ponto, e daquela mesma visão você não concorda com outros pontos, o mundo vai taxar você ou de direita ou de esquerda. E sem você perceber e sem você querer, você está alistado numa guerra que na verdade você nunca quis entrar. Existem hoje também guerras no mercado de trabalho, guerras por poder, guerras para passar as pessoas para trás. Existem guerras também debaixo do nosso teto, guerras familiares, guerras por justiça própria. Mas eu acredito que a guerra que mais tem matado pessoas, a guerra que mais tem distanciado pessoas, sejam as guerras na igreja, guerras de doutrinas, guerras de denominações, guerras de visões, guerras de pensamentos que estão destruindo, que estão nos separando. Eu estava assistindo uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio, em que ele estava falando em relação à pandemia, que nós precisamos hoje usar máscaras, mas que na verdade isso é um reflexo de coisas que nós já estávamos fazendo. Nós como igreja, nós já estávamos usando as nossas máscaras, nós já estávamos distantes uns dos outros, nós já estávamos mantendo um distanciamento, porque a igreja ultimamente não tem falado a mesma língua e tem batalhado muito mais pelas suas guerras ideológicas do que pela proclamação do evangelho e pelo derramamento da paz nesse mundo. E por um lado, você meio que se vê obrigado a defender um lado, defender um ponto de vista, ou você ser como qualquer pessoa que queira ser pacífica.
ela simplesmente quer ficar em cima do muro e não declarar que está nem de um lado e nem de outro. Mas o pacificador não. O pacificador ele encara. O pacificador ele entra sim no meio das brigas, mas para proclamar aquilo que já aconteceu no coração dele, que é a paz de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Telêmaco, ou São Telêmaco. Na época de 400 depois de Cristo, foi a época que ele viveu lá em Roma. Esse homem, São Telêmaco, era um monge, e ao visitar algumas igrejas lá em Roma, ele ficou sabendo, ele ouviu falar do que estava acontecendo ali no Coliseu. Você que já assistiu filmes de gladiadores, ou conhece da história, sabe que ali no Coliseu havia batalhas, havia guerras sangrentas, como realmente um espetáculo até a morte. Então, aquele monge, o São Telêmaco, ele colocou no coração dele, mas 400 anos depois de Cristo, e as pessoas ainda estão matando umas às outras. Então ele entrou no Coliseu, ele assistiu aquelas lutas sangrentas que estavam acontecendo ali, e de repente ele entrou no meio da arena. E ao entrar no meio da arena, ele se colocou no meio dos gladiadores e disse: parem em nome de Jesus. Uma frase dele, você pode encontrar isso no Wikipédia, em alguns artigos também, sobre a história do Coliseu, ou o fim das guerras no Coliseu. E uma das frases dele foi: vocês não estão correspondendo com a misericórdia de Deus. Vocês se afastam uns dos outros através da espada, se tornando inimigos e assassinos uns dos outros. Imagina entrar no meio do Coliseu e parar uma batalha e gritar ainda em nome de Jesus: parem com isso. Então aqueles gladiadores começaram a rir, a plateia começou a tirar sarro, começaram a atacar pedras, empurraram ele, tentaram tirá-lo dali, mas ele se soltou e voltou para o meio da arena e tentou parar de novo. Ele tentou impedir que o espetáculo de morte acontecesse. Então, movido ali pelo clamor da multidão, os gladiadores então pegaram a espada e mataram o São Telêmaco ali no meio do Coliseu. E como naquela época já havia uma guerra, uma certa discussão política e também religiosa pelo fim dos jogos no Coliseu, então esse motivo foi o precursor, ou foi o que determinou para o imperador de Roma encerrar todos os jogos no Coliseu. E mesmo sem o Telêmaco saber disso, foi a partir da morte dele, nunca mais houve uma guerra, nunca mais houve uma batalha entre gladiadores no Coliseu. Ou seja, ele era então, não falamos de monge, imaginamos aquela pessoa meditando num lugar alto, mas ele era também um pacificador. Ele se colocava no meio da briga, porque ele queria promover a paz no meio em que ele vivia. E ele então, através da atitude dele, de se colocar no meio daquela batalha, a paz foi promovida ali e nunca mais houve uma batalha. E essa é a grande diferença do pacificador. O pacificador é aquele que não tem medo de entrar nas brigas, mas quando ele entra na briga, ele sabe que ele tem o propósito de acalmar aquela tempestade. Ele não entra para defender um lado ou defender o outro lado, ou para pegar uma espada e ajudar a matar alguém. O pacificador, ele entra na briga para interromper aquele mal que está acontecendo ali. A intenção dele é trazer de volta a unidade. O pacificador, ele tem esse caráter, ele tem essa natureza de restabelecer a unidade. Enquanto as guerras nos separam, o pacificador é aquele que, através da sua vida, vai tentar trazer de volta a unidade. E existem dois níveis de paz que nós precisamos alcançar e também proclamar. Eu quero ler com você Colossenses 21. Colossenses 1, 21 diz assim: antes vocês estavam separados, antes vocês eram inimigos por vocês. Paulo aqui está falando da condição do ser humano antes de se converter. Paulo está dizendo que antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós estávamos em guerra com Deus.
nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma batalha. Só que quando nós não nos convertemos, quando o nosso coração ainda está ligado a este mundo, nós estamos numa luta contra os princípios de Deus. Se você parar para reparar, o mundo ele sempre vai batalhar contra aquilo que é princípio e contra aquilo que é moral de Deus. E quando nós estamos no mundo, quando nós ainda não nos convertemos, nós estamos guerreando contra esses princípios, nós estamos guerreando contra a moral e contra os propósitos de Deus, mas do lado errado. E nós nunca vamos conseguir exercer paz com os outros. Nós nunca vamos conseguir manifestar a paz sem recebermos primeiro a paz de Deus no nosso coração. Olha o que diz Romanos capítulo 5 e verso 1. Romanos 5 e verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, quando ele morre na cruz, o que Jesus faz? Ele faz uma espécie de troca. Ele recebe na cruz, em seu corpo, o castigo, ele recebe em seu corpo os nossos pecados, ele assume as consequências do nosso pecado e em troca ele nos traz a paz com Deus. É como se assim que Jesus morre na cruz, Deus então olha para o ser humano e fala assim: eu não estou mais em guerra com você. Deus não está mais em guerra com o ser humano, porque Jesus nos traz uma paz que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Por causa de Jesus, por causa da sua obra na cruz, nós não somos mais inimigos de Deus. A própria Bíblia vai dizer que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ou seja, associar-se com o mundo é estar em guerra com Deus. Mas quando nós recebemos a obra de Cristo na nossa vida, confiamos em Jesus, então agora nós temos paz com Deus, ou seja, nós não somos mais inimigos do mundo, temos paz com Deus, mas em contrapartida nós continuamos na guerra, mas agora contra o mundo. Nós estamos numa guerra contra o pecado e contra os princípios deste mundo, e contra poderes e contra potestades, contra poderes nos céus. Ou seja, a paz de Deus nos faz lutar agora do lado de Deus e com Deus, irmãos. Então, a questão da nossa vida é: nós estamos em guerra, mas do lado de quem nós estamos lutando? E contra quem nós estamos lutando? Amém? E o segundo nível de paz que nós precisamos receber e também proclamar é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aqui vai dizer que Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos dá o ministério da reconciliação. Então, uma vez nós temos paz com Deus, uma vez agora nós estamos numa guerra, mas do lado de Deus, Ele nos coloca na frente de batalha como soldados de Cristo. Mas como soldado, Ele nos dá uma missão e um ministério. E nós não vamos lutar com armas, nós não vamos lutar com espadas, nós vamos lutar com a paz. E como nós podemos entrar numa arena de gladiadores que é este mundo, somente com a mensagem do Evangelho, somente com a mensagem de paz? É porque agora nós estando reconciliados com Deus, nós podemos confiar que esse poder é superior ao poder de toda a hoste maligna que opera neste mundo. Então, meu irmão,
Se você é reconciliado com Deus, se você tem a paz de Deus, saiba que você está numa guerra contra este mundo. Mas muitas vezes o mundo tem vencido os cristãos. O mundo tem vencido as pessoas que tentam buscar a Deus, porque tem tirado do coração delas, tem tirado do seu espírito a verdadeira paz com Deus. Faz as pessoas pensarem que Deus está contra elas. O mundo, e infelizmente até nas igrejas, as pessoas saem muitas vezes achando que Deus as odeia, que Deus quer de qualquer maneira mandar elas para o inferno, porque elas não se encaixam num padrão que o mundo, na verdade, ou que um sistema está impondo para ela. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus nos trouxe paz com Deus. Está tudo bem, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, mas nós precisamos lutar contra as influências desse mundo. E Deus nos dá uma proteção. A Bíblia vai dizer que nós precisamos guerrear, tomando sobre nós toda a armadura de Deus, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos pés, que é a proclamação do Evangelho da paz. E nós lutamos proclamando a paz. Nós lutamos proclamando o amor de Deus. Nós lutamos proclamando a reconciliação entre os homens, irmãos. O pacificador, então, é aquele que vai chegar no seu trabalho, é aquele que vai chegar na sua casa, onde houver uma desavença, ele vai lutar para que haja perdão, ele vai lutar para que haja justiça, mas ele sempre vai trazer uma mensagem voltada para Deus. O pacificador sempre vai trazer uma mensagem de paz, trazendo reconciliação entre o homem e Deus. Isaías capítulo 53 e verso 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A paz com Deus, ela teve um preço alto. Foi Jesus morrendo naquela cruz. Então, isso quer dizer que para que haja paz, para que nós possamos ter paz com Deus, Jesus precisou sofrer. E muitas vezes, para que haja paz no nosso trabalho e na nossa casa, nós vamos precisar sofrer um pouco. Nós vamos precisar entrar e nós vamos precisar encarar. Não simplesmente ficarmos na retaguarda esperando as bênçãos caírem do céu, mas nós vamos precisar ser participantes para que o mover de Deus traga a paz que o nosso lar, que a nossa casa precisa. João capítulo 14, verso 27. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Jesus vai dizer que nos dá a sua paz, mas não dá como o mundo dá. Porque a paz que o mundo tem para oferecer é uma falsa paz. É um sentimento de paz em que nós não precisamos mais nos preocupar com nada. Nos anos 70 e até acho que no começo dos anos 80, existia um movimento, e acredito que existe alguma coisa nesse sentido até hoje, sobre o movimento dos hippies, né? E eles traziam uma pregação, uma motivação de uma vida sem responsabilidade. O seu lema era liberdade, que era sinônimo de sexo liberado e consumo de drogas e rejeição a qualquer tipo de autoridade. Isso era paz e amor que eles pregavam. E mesmo talvez hoje esse movimento não sendo tão forte, essa é uma doutrina que o mundo ensina e emprega até hoje no nosso meio de maneira muito consistente. E muitas pessoas têm recebido isso. E muitas pessoas têm colocado no seu coração que essa é a paz que eles precisam. A paz que eles podem fazer o que quiser, que eles não precisam ser obedientes às autoridades, ou seja, libertinagem, ou seja, não ter ninguém que possa conduzir a sua vida. Mas essa paz, a Bíblia vai dizer que não é uma paz verdadeira, porque essa paz é uma paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor nos deixou, Jesus vai dizer: não as dou como o mundo as dá. E que paz é essa que o Senhor nos deu? É aquela que Ele conquistou para nós lá na cruz. É a paz que nos reconcilia com Deus. Então a paz que Jesus nos dá, não é a paz que vai nos dar uma satisfação material. Não é a paz
que vai nos dar um senso de fora do mundo, não. Mas é uma paz de que nós temos os nossos pecados perdoados, que nós temos um lugar em Deus e que Deus não quer nos mandar para o inferno, ou seja, estarmos reconciliados com Ele. E infelizmente, muitas pessoas vão para a igreja atrás de uma falsa paz também, atrás de um senso de paz, e isso é pregado, isso é ensinado, como se resolver problemas materiais, resolver problemas financeiros, resolver problemas, enfim, do nosso cotidiano, fosse tudo o que Deus tem planejado para nós, e nós sabemos que isso não é verdade. Mas, infelizmente, pregar a verdadeira paz pode trazer constrangimento e pode trazer um senso que a pessoa ela precisa fazer um certo esforço. Então, muitos preferem, às vezes, pregar uma paz falsa, uma paz simples, do que anunciar a verdade. Olha o que diz Jeremias capítulo 6, 13 e 14. Diz assim: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. Anunciam de tudo para o povo. Tratam da ferida do povo como se não fosse grave. Tratam da questão do pecado como se ela não fosse necessária. Como se das condições desse mundo para nos aproximarmos de Deus. Mas se nós tivermos bens materiais, se tivermos bens financeiros, mas o nosso coração ainda estiver ligado neste mundo, nós ainda não temos a verdadeira paz. Nós ainda não temos a paz de Deus. Semana passada nós ministramos sobre purificação, sobre os limpos de coração, e usamos esse texto de Hebreus capítulo 12 e verso 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Nós vimos que a santidade é um processo de limpeza do nosso coração, mas no mesmo versículo que fala da santidade sem a qual ninguém verá a Deus, também fala para nós nos esforçarmos para viver em paz, ou seja, relacionamentos de paz contribuem para a santificação, contribuem para um coração limpo. Então, os pacificadores são aqueles que promovem a santidade nos relacionamentos. São aqueles que interrompem brigas e promovem o comportamento leal. Aqueles que promovem o perdão. Aqueles que promovem a boa conduta. Aqueles que promovem o amor. Porque uma pessoa, quando ela não encontra a verdadeira paz, quando ela não tem paz com Deus, quando essa paz com Deus não é promovido, ela tem dificuldade em amar o seu próximo, ela tem dificuldade em chorar pela dor do próximo, ela tem dificuldade em ser um quebrantado de coração, ela tem dificuldade em ser uma pessoa mansa nos momentos de necessidade, ela tem dificuldade em se conduzir e se comportar como uma pessoa santa nessa terra, em se purificar. Mas quando ela é tocada por essa paz, então a vida dela é totalmente transformada, irmãos. Eu quero dar 2 exemplos para encerrar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que antes dele se converter, ele estava em guerra contra a igreja. Ele estava em guerra contra o povo de Deus, porque no seu coração, no seu entendimento, ele estava a favor de Deus. Então ele perseguia os cristãos, ele mandava matar os cristãos, ele queria prender os cristãos, até que Jesus apareceu para ele. E você lutando contra Deus, e de repente Jesus aparecer para você, de repente qualquer um esperaria que Jesus daria um fim em Paulo. Afinal, Paulo, ou Saulo, estava perseguindo a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Então Jesus poderia simplesmente acabar com Saulo ali. Mas Jesus não faz isso. Jesus converte ele. Jesus chama Paulo. Jesus escolhe Paulo. E as escamas caem dos seus olhos e ele se transforma no cristão mais influente que já
andou sobre a terra. Paulo, então, encontrou paz com Deus. Paulo não encontrou condenação. Paulo encontrou a verdadeira paz, a paz que o mundo não dava, mas a paz que só é possível encontrar através de uma reconciliação com Deus, através de Jesus. E por entender essa reconciliação que ele teve, ele também começou a promover a paz nos relacionamentos da igreja. Tem 2 exemplos dessas reconciliações que Paulo promoveu em suas cartas. A primeira delas está em Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3. Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com meus demais cooperadores. Os seus nomes, os nomes delas, estão no livro da vida. A Bíblia não fala muito dessas 2 mulheres, Evódia e Sintique, mas o que Paulo fala aqui é que foram mulheres que o ajudaram muito no seu ministério e no seu trabalho. Muito provavelmente a igreja se reunia na casa delas. Paulo até vai dizer que o nome delas estão no livro da vida, ou seja, eram mulheres de fé, eram mulheres que tinham aceitado Jesus e que trabalhavam para o reino, mas por algum motivo elas estavam em desavença. E Paulo então tomou um tempo na sua carta aos Filipenses para promover a reconciliação delas, porque é muito importante que elas estivessem unidas. Não podia começar uma desavença, uma guerra entre 2 mulheres que estavam reunindo a igreja em suas casas. Então Paulo pede ajuda para que elas se reconciliem, para que elas voltem a um comum acordo. O outro exemplo, Paulo, um livro, na verdade uma carta, mas para muitos é só um bilhete porque é muito curto, mas ele vai dedicar um recado totalmente a um processo de reconciliação. Se você ler toda a carta de Filemon, ele só tem 25 versículos, né? Um capítulo só, 25 versículos. Ele é totalmente dedicado a um processo de reconciliação. Mas eu quero ler com você só o verso 10, 11, 17, 18 e 19. Que diz assim: eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Assim, se você me considera como se estivesse me recebendo, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo, como ele já tinha experimentado a paz com Deus, e ele não foi condenado, mas Deus o reconciliou através de Jesus. Então ele viu a necessidade então de promover um reconciliamento entre Onésimo e Filemon. Onésimo era servo de Filemon. Em algum momento ele roubou o seu patrão e fugiu. E nessa fuga ele se encontrou com Paulo na prisão, e Paulo investiu na vida desse rapaz e ele se converteu, ao ponto de Paulo dizer que Onésimo seria alguém muito útil para o ministério. E então, sabendo do seu problema, do que tinha acontecido, Paulo então escreve a carta a Filemon, recomendando que Filemon o recebesse, como se não tivesse culpa nenhuma, e ainda diz: tudo que ele te roubou, tudo que ele te pegou, põe na minha conta. Ou seja, é Paulo intercedendo e assumindo a culpa no lugar de um servo. Isso reflete, isso mostra o que Jesus fez por nós na cruz. É Paulo assumindo a culpa daquele servo. Jesus assumiu a culpa do pecador naquela cruz para nos trazer a reconciliação. Então Onésimo volta com aquela carta, chega até Filemon, e existe ali a reconciliação, e a igreja começa a crescer. Paulo exerceu dor porque ele entendeu que guerras separam, ele entendeu que brigas dividem, ele entendeu
que a pacificação, que o tornar as coisas mais próximas daquilo que Deus planeja, é promover a paz, é se colocar. Paulo entrou no meio da briga para promover a paz, irmãos. E quanto nós, como cristãos, estamos dispostos a nos tornarmos pacificadores, não a olhar as coisas de fora, não simplesmente ficar torcendo para as coisas melhorem, mas sermos realmente participantes dos conflitos e das guerras que acontecem no nosso meio, mas sem, é claro, nos envolvermos ao ponto de guerrearmos também com espadas, mas guerrearmos sim com a palavra de paz. E sabe o que Jesus disse que vai acontecer com os pacificadores? Eles serão chamados filhos de Deus. O que um filho faz? Um filho, ele revela a natureza do seu pai. Você quer conhecer o pai? Olha para o filho. Então, se nós proclamarmos a paz de Deus em meio às intrigas, em meio às brigas, nós estamos promovendo o nome de Deus nessa terra. Mas se nós fizermos parte de uma geração que destrói, de uma geração que mata, então nós estamos promovendo o nome do inimigo. E eu tenho uma pergunta para você. Você já recebeu essa paz? Você já se reconciliou com Deus? Você já tirou do seu coração aquele receio de que Deus não ama você e de que Ele não está preocupado com a sua vida? Se isso ainda não aconteceu, você precisa voltar para Jesus. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e acreditar no sacrifício de Jesus na cruz e receber em seu coração essa graça e esse amor e passar para o lado certo. Para de lutar do lado errado. Para de lutar contra o inimigo errado. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E nessa guerra nós precisamos da paz de Deus. Reconcilie-se com Deus através de Jesus. Mas se você já se reconciliou, se você já tem essa paz com Deus, então Jesus vai dizer para você: não seja um pacífico, seja um pacificador, e você será chamado de filho de Deus. Eu quero deixar para você meditar Isaías 52, verso 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O Senhor precisa de homens e mulheres de Deus bem-aventurados, que em meio a guerras e conflitos conseguem anunciar a paz e dizer: Deus reina nesse lugar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.